Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. E quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu pego a análise do GE, destrecho com vocês e comento sobre tudo que aconteceu no jogo em questão. Nesse caso, contra o jogo. No caso do jogo contra o São Paulo, o último jogo do Fluminense. Até então. Então, é uma coisa que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Ok? Bom. Análise. Fluminense vence a lá Mano Menezes e consolida a reação sabendo se adaptar aos jogos. Bom, aqui a gente não tem certeza do que significa, mas que me parece que esse junto aqui ele fala sobre a reação sabendo se adaptar aos jogos. Bom, a reação que ele está falando é a reação do campeonato inteiro, isso é importante falar. E adaptação. Teve adaptação? Eu acho que não teve uma adaptação, não. Eu acho que teve mais um time conseguindo jogar melhor do que o outro. Entendeu? Quantas e quantas vezes a gente vê, por exemplo, um Real Madrid, um Barcelona, ou até mesmo Manchester City, ou qualquer outro time assim, que consegue pressionar o outro. Trabalhar melhor isso. Então, tipo, pra mim, não é uma adaptação de fato. Na minha concepção, é muito mais baseado no que se mostra, né? No jogo. Tricolor faz boa primeira etapa, mostra solidez defensiva para sofrer no segundo tempo e mesmo sem se afastar do Z4, fica mais próximo da parte de cima da tabela em pontuação. Interessante. Ponto 1. Boa primeira etapa. Não tem nem como dizer. Solidez defensiva no segundo tempo. Sem se afastar do Z4. A gente continua ainda na pontuação acima do Z4. Mas está mais próximo da parte de cima da tabela. Completamente correto sobre isso tudo. Por Marcelo Neves, meu amigão. Vencer é importante. E de forma que for. É claro. Mas triunfar em jogos grandes, como deste domingo, no Maracanã, são fundamentais. Não só pelos 3 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, mas para confirmar que o trabalho feito está no caminho correto. A vitória do Fluminense por 2-0 sobre o São Paulo reafirma o que está sendo feito desde a chegada de técnico Mano Menezes pela forma que aconteceu. E traz como bônus de ficar fora da zona de rebaixamento durante a data FIFA. Eu acho que de toda essa frase, é o que ele pontuou aqui também, é justamente essa questão aqui, tá? Não é à toa que ele grafou justamente dentro do site. Imagina se a gente fica dentro da zona de rebaixamento, dentro da data FIFA. O quanto sofrimento seria? Sabe? Às vezes as pessoas não entendem sobre isso, mas a gente vai ficar o tempo inteiro da data FIFA fora, sem jogo nenhum. Pra quem não sabe, a gente fez esse jogo dia 1º. Agora ele vai jogar somente dia 15. Ou seja, vão ficar 14 dias sem jogar. Agora imagina ficar 14 dias sem jogar, estando na zona de rebaixamento. Olha só como que é a diferença que acontece. É importante a gente comentar sobre isso. Mas vamos continuar aqui falando sobre essa situação aqui. A vitória leva aos 27 pontos. Não deixa a 16ª colocação, mas os resultados da rodada recolocaram Grêmio, Juventude e Criciúma na briga direta contra o rebaixamento. E quanto mais concorrente, melhor. Para ter ideia, ao mesmo tempo que o Fluminense está a 2 pontos do Z4, está a 3 do 11º colocado. A briga persiste, mas a reação é nítida. Sabe, eu tava conversando com um colega que falou assim, nossa senhora, mas aí a gente tem que ver os caras lá de baixo e falar assim, olha só,
Sabe por que eu não tô mais vendo o cara lá de baixo? Porque a gente tá sempre ganhando. Se a gente tá sempre ganhando, a gente tem que olhar pra quem? Pros caras que estão lá de cima. Pros caras que estão lá de cima. Então até isso é importante comentar. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o trilho para seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Então, mostra bastante a situação. Para explicar a diferença entre vencer e triunfar, como neste domingo, é preciso reforçar alguns pontos. O Fluminense foi superior a um São Paulo que vive um ótimo momento na temporada. Adversário que está vivo na Copa do Brasil, na Conmebol Libertadores e na parte da alta da tabela do Brasileirão. Luiz Oberdia tem poucas derrotas desde que assumiu. E tudo isso no primeiro jogo sem o volante André, negociado com o Wolverhampton da Premier League da Inglaterra. As pessoas diversas vezes não entendem sobre o Luiz Oberdia. E eu falo, cara, o Luiz Oberdia é um ótimo técnico, tá? Pra mim, um dos melhores técnicos que tem, tá? Nesse Campeonato Brasileiro. Ganhar dele, pra mim, é uma grande situação. É um cara que venceu, quer dizer, a única coisa que ele não fala é que na Copa do Brasil o Atlético Mineiro saiu na frente. Na Libertadores pegou um Botafogo que eles não vencem há muito tempo e jogou contra o Fluminense e perdeu. Ou seja, não é a realidade não é essa a situação, tá? Não é que o Luiz Oberdia ele é um grande personagem, não, mas eu discordo. E é claro, sobre a questão de não ter o volante André. Hoje o Fluminense é um time que consegue encontrar soluções nas adversidades. Jogou bem mesmo após a venda de um dos seus pilares e soube se defender contra o adversário qualificado. Concordo. É claro que pra mim o Bernal tá sofrendo com essa titularidade, mas é aquilo, ou ele se adapta ou ele vai sumir do mapa. Ele tem que saber disso. Ele quer pular uma fase, vai ter que fazer isso também. Dentro de campo, bastou a bola rolar para o Alves ser contratado. O São Paulo é um grande adversário, vive boa fase e muito difícil de ser batido. Não uma boa fase, né? Porque ele perdeu no jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Ciente do que deveria fazer, se impôs mesmo que tornasse o jogo feio ou chato de assistir. As reclamações de Caleri logo no primeiro minuto não são por acaso. São estratégia para tornar a partida faltosa, brigada e caminhar para o estilo que os varistas gostam. Luiz Oberdia reclamar à beira do gramado também ajuda nisso. Tem muita reclamação, tem muita situação que sinceramente mesmo para mim passa do limite. Notou aqui pelo menos 3 jogadores tomaram cartão amarelo só de reclamação e o Luiz Oberdia que tomou cartão amarelo também. Tanto que até mesmo primeira coisa que o Luiz Oberdia falou lá falou assim, cara, não adianta reclamar, para tentar reclamar mais ainda. O Fluminense demorou a perceber e levou a pior quando o jogo foi para o confronto mais físico. Além disso, taticamente, São Paulo conseguia provocar um erro grave. Ao ter a bola, suas peças de ataque se movimentavam até deixar Lucas no mano a mano com Facundo Bernal. Quando acontecia, a velocidade mais prevalecia, do meio prevalecia. Problemas eram criados. Era toda hora isso, né? Tentar deixar o Lucas mais tranquilo possível para que ele consiga provocar aquilo que ele quer provocar. Do outro lado, o Fluminense encaixava contra-ataques. Tinha áreas e ganhos inspirados, mas via Cão Elias fazer uma péssima partida. Péssima partida de ver. Demonstrava dificuldades para dominar e seguir jogando. Tomava decisões erradas, até marcar um golaço. Isso no momento em que a equipe de Mano Menezes mais sofria em campo. O gol foi um desafogo e mudou o cenário. Não sei se ele vai comentar sobre isso, mas se ele não comentar tá tudo bem. Mas é importante falar sobre o Cão Elias, que ele não foi tão bem não, tá? Esse gol, ele tirou ele do meu pior jogador, tá? Se ele não metesse o gol, ele seria o pior jogador do Fluminense. Jogava muito mal, toda hora que batia nele voltava, ajudava mais os caras, então não jogou bem. Então o ambiente mudou.
Um momento é simbólico: as brigas inúmeras entre Thiago Santos e Caleri. O zagueiro do Fluminense levou a melhor na maioria delas e conseguiu arrumar um cartão amarelo para o atacante de São Paulo. Mano Menezes também soube ler bem a partida e conseguiu corrigiu a perseguição de Lucas, deixando Thiago Silva a posto para subir. Mas vieram outros problemas. Sempre está havendo ali, né? Sempre tendo mais e mais problemas que acontecendo. No segundo tempo, Zubeldia voltou ao intervalo com 3 substituições que mudaram o jogo. Ferrarese, Marco Antônio e Luciano entraram com a ideia de reforçar o meio de campo e forçar ataques pelo lado direito, aproveitados por espaço deixado por Marcelo e Kevin Serna, que ficava cada vez mais cansado. Deu certo e o São Paulo cresceu. Eles não conseguiu fazer nada, né? Toda hora era ali, com o Luciano importunando aquele lado ali também. O Fluminense sofreu, mas tirando o chute de Winnie, onde o Fábio fez um milagre, não houve tantas chances claras para os paulistas. Na verdade, São Paulo foi um time que teve a bola e abafava pelo número de jogo, mas as oportunidades claras foram poucas. Isso é mérito de um trabalho defensivo de Mano Menezes. Principalmente isso, você sempre começa na defesa, né? Marcelo foi substituído e o Guga deu conta do recado. Senna também saiu, exausto, e Lima supriu essa ausência. Não, nem tanta, tá? Eu achei que Lima ficou muito perdido. Perto dos 30 minutos, houve um problema de perda de referência no ataque após Cão Elias ser substituído com Ganso fazendo a função. João Kennedy entrou e melhorou esse fator, mas foi Keno quem decretou a vitória, que também entrou também, tá? Antes vaiado, o atacante entrou bem na ponta direita, recolocou o Fluminense no ataque e deu gás novo para o ataque. Marcou seu gol, com direito a pedir desculpas, novamente no momento de pressão de São Paulo. A vitória do Fluminense coroa a ascensão com Mano Menezes, nos momentos bons e tensos do jogo. Como ele bem disse, é um time que sabe se adaptar o que fazer do campo. A reação na tabela do campeonato é visível. Perfeito, tá? Ele não fala do próximo jogo porque é daqui a 15 dias, mas ele sempre fala. Perfeito, nada a aumentar sobre ele, né? Além justamente da possível falta criada na mente da cabeça do torcedor de São Paulo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Questão de Vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!